Tudo bom, sexto ano? Sejam bem-voltas, tá? Então, todo mundo que está aí, tá? Sejam bem-vindos novamente à nossa aula online. Então, estamos continuando aqui a nossa unidade 2. Então, meninos, não se esqueçam, peguem o livro de vocês, ó. Pega o livro de vocês, tá? Abram, por favor, a unidade 2. Nós começamos no último videozinho feliz, nós começamos a unidade 2 e nós hoje iremos finalizar. Mas, gente, antes disso, novamente eu falo, se você ainda não leu o capítulo, pause esse vídeo, vai ler o capítulo, termine e volte aqui. Tudo bem, então? Então vamos lá, gurizada. Olha só, meninos. Então nós começamos a falar um pouquinho sobre cor, não foi mesmo? Então, olha só. Aqui na capa do livro nós temos cores de mais várias formas, né? Eu tenho um branco, né? Eu tenho um azul, eu tenho as variações das cores quentes, as variações das cores frias e tudo mais. Nós vimos, então, que cor é uma coisa que está sempre na arte. Sempre, tá? Nós temos como pré-requisito na arte a cor, né? No caso, a tinta, e nós temos também a forma. Então, quando nós juntamos esses dois, nós temos o quê? Um elemento, ou nós temos a arte em si, artes visuais, tá? Então, aqui nós temos, ó, unidade 2, cores no mundo, há cores em tudo que eu vejo. Então, olha só, vou fazer uma perguntinha para vocês. Da última aula para cá, quantas cores vocês viram? Um monte, não foi? Quantas? Sabe? Talvez você não pare para prestar atenção. Ah, isso aqui é uma cor tal, aquele é outra cor tal, aquele é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Isso a gente acaba fazendo muito no automático. Mas eu tenho certeza que se as cores sumirem, você, uau, pede isso de uma vez só. Vocês estão lembrados daquele desenho das meninas superpoderosas? Tem um episódio, eu não me lembro qual é, eu acho que é a Lindinha, aquela loirinha. De Maria Chiquinha. Então, tem um episódio muito bacana, o qual, se eu não me engano, não me lembro porquê, algum vilão lá fez todas as cores sumirem. E no momento que as cores sumiram, né? O que aconteceu? Ficou tudo sem graça. Tudo ficou sem graça, tudo. O desenho ficou sem graça, a vida da tal Lindinha ficou sem graça, a vida das pessoas da cidade onde elas vivem lá ficaram sem graça. Ou seja, tudo ficou muito sem graça. Então as cores, gente, elas estão aí, artisticamente falando, para dar mais vida, tá, ao nosso dia a dia. Pode perceber que uma coisa muito colorida assim, é muito mais viva, muito mais divertido, chama atenção, mantém toda aquela expectativa. Por exemplo, eu não sou nada contra filmes em preto e branco, pelo contrário, eu assisto muito filmes em preto e branco, eu gosto bastante. Mas vocês já repararam quando é um impacto muito grande, quando você está assistindo um filme extremamente colorido, pá, e de repente está aquele filme em preto e branco? Você fica assim, ah, tio, pronto, o que é isso? Aquela coisa toda, sabe? Então, as cores na arte, ela é muito usada porque faz parte do nosso dia a dia. Em todo local que você olha, tem cores. Tá? Em todos os locais. Nós temos as cores naturais, as cores artificiais, uns carros. Quando você compra um carro, quando você está procurando uma roupa, você não está tentando combinar as cores? As menininhas, as mocinhas do tipo cor, quando está tentando fazer a maquiagem, você não tenta combinar uma maquiagem que fique bacana com a tonalidade da pele, com a cor do seu cabelo, com a cor dos seus olhos, com a roupa. Tudo isso é combinação de cores. Tá? Então, meninos, nós temos ou não temos uma importância das cores no dia a dia? Sim, nós temos. Então eu falei para vocês, vamos lembrar então, tá? Nós falamos para vocês que as cores, elas podem ser de dois tipos. As cores pigmento e a cor... Exato, muito bom. A cor luz. Então, por exemplo, esse lápis que vocês estão vendo aqui seria o quê? Cor pigmento. Cor pigmento. Né? O artista para fazer essa tela, cor pigmento. Né? Então, tudo isso faz parte do quê? Das cores. Ó, esse desenho aqui, ó, colorida, feito uma criança, tá? Cor pigmento. Agora, por exemplo, a cor que eu estou vendo aqui no meu computador, a cor que você está vendo no seu computador, é cor luz ou cor pigmento? Cor luz, tá? Vocês fizeram a experiência do sol, que eu falei, assim, olhar o arco-íris ou pegar a lâmpada, assim, aquilo ali é o quê? Cor luz. Tudo bem, então? Vamos continuar, então, nossos estudos felizes. Então, meninos, olhem só, tá? Aqui na página... Aqui. Então, nesse caso, tá? Nessa página aqui, se eu não me engano, é a página 27, tá? Nós já falamos isso aqui, tá? Na aula passada. O que a W chamou, nós falamos para vocês, que você não respondeu, responde isso aí,
olhe o vídeo da aula passada e vê aí as respostas, tá? Então, olha só, gente. Eu já falei para vocês sobre pigmento, tintas naturais, cores, tudo isso nós já dimos a definição, tá? Então nós vamos continuar apenas para... Ah, falei aqui, ó, dos homens das cavernas, vocês lembram dos homens das cavernas? Que eu falei que eles utilizavam cores, pigmentos naturais, sangue, ocre, algumas pedras que riscam, carvão natural. Isso aqui também nós já respondemos, tá? O do tucano. Já falamos um pouquinho, tá? Agora, aqui, olha que coisa interessante. É alguns materiais de cores, ou pigmentos naturais que nós temos. Olha só, beterraba, urucum, café, amora, cúrcuma, tá? Todos esses aqui, eles têm um jeito de fazer o quê? Eles são pigmentos naturais. Não sei se vocês sabem. Beterraba, eu acho que é fácil de achar. Café, amora, acho que é fácil. Urucum, cúrcuma, eu acho que é uma coisinha um pouco mais difícil de encontrar. Mas para quem tiver condições, né? Os antigos egípcios, gente, eles também tinham muita variação de cor. Ou melhor, eles tinham pouca variação de cor. Por quê, professor? Porque acontecia muito o seguinte. O Egito, claro que é uma situação deles, a arte deles era muito limitada. Anote isso aí, tá? A arte egípcia era muito limitada ao poder político do faraó, o poder político, o poder religioso. Então, o artista não poderia simplesmente chegar e eu vou criar novas cores, eu vou fazer aquilo tudo. Não era bem assim não, tá? Na verdade, a função do artista era bem limitada. A arte era muito bem padronizada e tinha que seguir aquele estilo. Ou seja, o pessoal não podia fugir muito daquilo. Outra característica dos egípcios era o seguinte, é que a arte deles, no caso as cores, tinha uma finalidade espiritual, uma finalidade religiosa. Então, por exemplo, o azul era somente usado em guerra. No caso aqui, ó, o homem, no caso o homem masculino, gênero masculino, deveria ser uma tonalidade mais escura do que a mulher, que deveria ser uma tonalidade mais clara. Então tem todas umas questões, o azul escuro tinha outra finalidade. Então o Egito, gente, as cores deles eram bastante diferenciadas, tá? Tinha um certo limite. Dá uma lida nisso aí, tá? E aproveitam e escreva aqui, ó, nota de rodapé, tá? Aqui, ó, olha só, anota isso aí pra mim, ó. A arte no Antigo Egito era muito limitada devido ao poder religioso e poder político do faraó. Faraó, tá? Então, olha só, a arte no Antigo Egito era muito limitada devido ao poder religioso e poder político, tá? As cores possuíam significado e o artista não poderia usá-las de forma aleatória. Tá? Então, olha só. A arte no Antigo Egito era muito limitada devido ao poder religioso e poder político do faraó. As cores possuíam significado e o artista não poderia usá-las de forma o quê? Aleatória. Tudo bem, meninos? Então, coloque isso aí, tá? Coloque isso aí em algum cantinho aqui, ó. Bem bonitinho. Não foi? Tá? Coloque isso aí em algum cantinho. Tá, não tô conseguindo aqui. Mas, tá? Terminando de anotar, vamos continuar, tá? Falamos aqui das classificação das cores, nós temos a cor luz e a cor pigmento, tudo bem? Isso aqui, gente, se chama círculo cromático, tá bom? O círculo cromático, ele é usado tanto na cor luz como na cor pigmento, tá? O que acontece, professor? Ele é uma organização das cores. É muito usado mesmo o pessoal que trabalha com tinta, o pessoal que trabalha diretamente com arte, com cor mesmo, eles precisam muito do círculo cromático.
O que o ciclo cromático faz? Ele te dá várias orientações a respeito das cores. Então, por exemplo, essa primeira parte aqui do ciclo cromático, ele está colocando o quê? As cores primárias. Depois disso, ele coloca o quê? As cores secundárias. E depois disso, as cores o quê? Terciárias. À medida que você for deixando o seu ciclo cromático mais rico, mais detalhado, ele vai crescendo. Tá? Então, nós temos 3 informações novas aí. Cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. Tico Clodes, que bodega é cor primária, cores secundárias ou cores terciárias? Meninos, olha só. Vamos lembrar o seguinte. Cores primárias são aquelas que são o quê? Não podem ser divididas em cores menores. Vamos ver um exemplo? Vocês concordam comigo que para eu fazer, digamos, o verde, eu preciso do quê? Do amarelo e o azul, não é mesmo? Todo mundo já fez essa experiência em casa. Você pega o amarelo e você pega o azul, quando você mistura, tem um verde. Então, quando você pegar o verde, você pode dividi-lo em amarelo e azul. Agora, como é que você divide o amarelo? Para fazer o amarelo é como? Não tem como. Para você fazer o azul? Também não tem como. Então, vocês estão percebendo, então, que nós temos uma certa diferença aí? Tá? Algumas coisinhas não são tão simples. Aí, e as cores secundárias? As cores secundárias são aquelas que é o quê? Que são puras. Que elas não podem ser divididas. Que não dá para você misturar e chegar nela. Como é que faz o azul? Não tem como. Como é que você faz o amarelo? Não tem como. Tico Clodes, como é que tem o vermelho? Opa, o vermelho tem como. Calma aí, vai ter uma confusãozinha aqui para vocês daqui a pouco eu vou falar, tá? Mas vocês pegarem então o que é cor primária, o que é cor secundária, o que é cor terciária? Primária são as cores o quê? Puras. Elas não podem ser divididas em cores menores. Não existe uma mistura para chegar nelas. Secundárias são aquelas que acontecem devido à mistura das cores primárias. Você misturar uma cor primária com outra cor primária, dá o quê? Uma cor secundária. E o que é cor terciária? É a mistura das cores secundárias. Você misturando as cores secundárias entre si, você vai dar o quê? Uma cor terciária. E por aí vai. Então, por exemplo, vocês estão percebendo aqui, ó. Cores primárias, pigmento puro. Cores secundárias, mistura das duas cores primárias. Vamos aqui. Então, olha só. Bonitinho. Ó. Grife aí, ó. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante, ó. Cores primárias. Ó. Não tô indo aqui, não tô conseguindo. Tá? Então, olha só. Cor primária é o quê? Mistura das cores. Bonitinho. Só escrevam aí. Aqui, ó. Coloca aí, ó. Cores primárias. Cores primárias é o quê? Mistura ou aquelas o qual não existe misturas. Tá? Não existe misturas. Então, apenas coloca aí aquelas o qual não existe o quê? Misturas. E as secundárias e terciárias em diante acontecem. Meninos, agora tem uma coisinha aqui que eu quero que vocês tenham muito cuidado. Na verdade, muito cuidado mesmo. Tá? Lembra quando eu falei para vocês que cor luz é uma coisa e cor pigmento é outra? Lembram, né? Por quê? Porque dependendo da cor que você estiver falando, as cores primárias é uma e as cores secundárias são outras. Então, por exemplo, olha só. Essas aqui são cores primárias. Concorda comigo? Aham, né? Aí eu pergunto para você, mas é cor primária da luz ou do pigmento? Vocês estão vendo a diferença? Se for uma cor primária da luz, é uma coisa. Se for uma cor primária dos pigmentos, é outra coisa. Isso tem uma diferença. Porque é muito comum chegar em vocês e falar, gente, quais são as cores primárias? Você vai falar para mim, amarelo, azul e vermelho. Não é? Todo mundo conhece isso aí e fala que é. Não, não é. Não é. É uma confusão. Então, olha só. Quando eu falo de cor luz, ou quando eu falo de cor pigmento, a divisão das cores são diferentes. Então, por exemplo, já que nós estamos falando de tinta, cor pigmento, quais são as cores primárias do pigmento? Exato, acertou.
nós temos o amarelo. Mas é qualquer tipo de amarelo? Não. Tem que ser o amarelo mais puro que existe. Qual que é o amarelo puro que existe? O amarelo ouro. O azul. É qualquer azul? Não. É o azul ciano. Ciano. E o outro é vermelho? Não, não é vermelho. É uma cor chamada magenta. Então, olha só. Aqui, escrevam aí no livro, escrevam no caderno de vocês, ou escrevam num, sei lá, um cantinho aí qualquer. Mas não deixem de escrever. Não deixem de escrever. Estão ouvindo? Vocês estão vendo? Não deixem de escrever. Coloque para mim o seguinte, a seguinte observação. Tá? As cores primárias são diferentes de acordo com a classificação da cor. De novo, as cores primárias são diferentes de acordo com a classificação da cor. Ou seja, ponto, né? Ponto. Ou seja, tá? Se for a cor luz, as cores primárias são umas. Se for a cor pigmento, as cores primárias são outras, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para vocês, dá uma pausa aí, abre a internet e procura para mim quais são as cores primárias da luz e quais são as cores primárias do pigmento, tá? E coloque aí nos comentários, tá? Escreva aí no comentário quais são as cores do pigmento e quais são as cores luz. Nossa, quais são as cores primárias do pigmento e quais são as cores primárias do quê? Da luz. São diferentes entre si, tá bom? Então, obviamente, se as cores primárias forem diferentes, as outras também são. Então, por exemplo, quando eu pego a cor primária luz, o vermelho é cor primária. Quando eu pego a cor luz, né, o vermelho é uma cor primária. Mas quando eu pego no pigmento, o vermelho não é cor primária, é cor o quê? Secundária. Estão percebendo? Então, meninos, tem toda essa diferença aí, tá? Então, olha só, nós temos cores terciárias, mistura de uma cor primária com uma cor secundária, análoga, uma do lado da outra, complementares, estão lados opostos, aqui, ó. Cores complementares que estão do lado oposto. Então, por exemplo, aqui, ó, o amarelo está do lado oposto, vou chamar esse de roxo aqui, ó. Então, elas são o quê? Tá? Complementares. Cores neutras, o preto e o branco. Existe uma classificação aí, gente, que na verdade, eu quero que vocês anotem também, em relação ao preto e em relação ao branco. Isso diz respeito à cor luz, tá? Olha só. Quando eu falo de preto e de branco, na cor luz, eu estou falando ausência de luz ou total de cor. Porque no branco, na cor branca, na cor luz, o branco é o quê? A união de todas as cores. E o preto? O preto é a ausência de todas as cores. O que é o preto? O preto é a ausência de luz. Se você diminuir um pouco a luz, vai ficando mais escuro, mas ainda tem. Se você diminuir mais um pouco, vai ficando mais escuro, mas ainda tem cor. Se você apagar todas as luzes, você não enxerga nada. Por quê? Porque dentro da luz tem as cores. Estão percebendo a lógica? Então, gente, eu quero que vocês façam também essa observação aí. Coloque essa observação aí para mim, ó, do seguinte jeito. Qual a observação de cores? Coloca aí. Na cor luz, o branco é a soma de todas as cores. E o preto, tá, é a ausência de cor, ou seja, ausência de luz. Qualquer coisa, volte o videozinho e pega a anotação de novo. Tudo bem, meninos? Acorda! Vamos lá! Vamos lá, então. Nós temos, então, as cores neutras, que é o preto e o branco. Já falei para vocês um pouquinho, tá? E as cores quentes e frias. Outra coisa, gente. Olha só, o livro está colocando essa definição para a gente. Cores quentes e frias, que se remete à sensação de calor e frio. Não está errado, mas eu quero que vocês complete algo a mais para mim. Por quê? Digamos que você pega um maçarico. Tá aqui um maçarico. Esse negócio vai ficar tão quente, tão quente, tão quente, que ele vai ficar o quê? Vermelho. Agora, se eu pegar sei lá, você fica num lugar muito frio. Você começa a ficar... e aumenta o frio. Até chegar no nível Sibéria, Polo Sul, Polo Norte, sei lá o quê. Você vai estar com tanto frio que você começa a ficar mais o quê? Azulado. Por quê? Porque você está perdendo calor. Não é mesmo? Então, o que é cor quente e o que é cor fria? Tá? Numa linguagem mais técnica. Cor quente é aquela que absorve mais o quê? Luz natural. É aquela que absorve mais calor. E cor fria é aquela que dissipa, que ela reflete, ela não absorve tanto o quê? Calor. Então, por exemplo,
Eu falei para vocês que quando você recebe muito calor, você vai ficando mais o quê? Vermelho. Então, o que isso quer dizer? Todas as cores que são derivadas do amarelo ou do vermelho, ou próximas dela, nós chamamos de cores quentes. E todas aquelas que são mais derivadas para o frio, do azul, nós chamamos de cores o quê? Frias. Estão pegando a lógica? Tá? Então, cores quentes são aquelas que absorvem o quê? Mais calor. E cor fria são aquelas que absorvem o quê? Menos calor ou reflete, não aceita tanto calor. Pegaram? Pegaram? Eu quero que todo mundo pega. Tá bom então? Gente, então olha só. Nós temos aqui também algumas propriedades das cores, tá? Matiz, tá? Indica a característica que define a cor. Na verdade, é o pigmento principal. Então, o quê? O azul, um exemplo, a cor matriz. A cor matriz, vamos dizer assim. Saturação mostra o grau de pureza da cor. Lembra quando eu falei para você que o azul não pode ser qualquer azul para ser primário? Por quê? Porque dependendo do azul pode ter mistura, não é mesmo? O azul esverdeado tem mistura com o quê? Com o verde. O azul roxeado tem mistura com o quê? Com o roxo. Então eu posso chamar esse azul de azul puro? Não, não posso chamar azul puro. O azul puro que existe é o quê? É o ciano, que seria o quê? A matriz. Tá? Então, saturação é o grau de pureza daquela cor. Quanto mais puro, mais chega perto do quê? Das cores primárias. Quanto menos puro, mais perto das cores secundárias, terciárias e por aí vai. Estão pegando a lógica? Brilho e intensidade é a questão de claro ou escuro. É a quantidade de branco que tem na cor. Então, por exemplo, o que é brilho? Brilho é a quantidade de luz que você está recebendo. Estão vendo? Quando você recebe muito brilho, não fica aquela coisa esquisita. Nossa, diminui o brilho, não fica coisa bacana. Por quê? Porque você está tendo muito mais brilho do que você é capaz de absorver. Algumas cores conseguem absorver mais brilho, ou seja, as cores quentes. Outras nem tanto. Então, olha só. Brilho e intensidade revela se uma cor clara ou escura. Ou seja, se a quantidade de cor branca ou preto foi acrescentado nela. Aumentei o branco, maior brilho. Chega perto do quê? Da luz. Diminuir o branco, ou seja, a quantidade de luz, vai ficar perto do preto. Pegaram essa lógica aí? Tá? Usar. Esse aqui é uma coisa interessante. Tá? O nome desse cara é Kandinsky. Tá? O Kandinsky, menino, ele é um artista chamado artista abstrato. Tá? A arte abstrata, ela tem como característica o quê? A arte abstrata tem como característica ser uma arte que não possui referência no mundo real. O que é isso, coisa? Eu não estou entendendo. Então, por exemplo, se eu desenhar uma batata, todo mundo vai reconhecer uma batata. Se eu desenhar uma pera, todo mundo vai perceber uma pera. Se eu desenhar um carro, todo mundo vai reconhecer um carro. Mesmo que o carro seja mal feito. Ah, tia Close, eu não sei desenhar. Sim, o desenho pode estar ruim, mas eu posso reconhecer o seu desenho, não é verdade? O desenho estando ruim, não quer dizer que eu não vou entendê-lo. Estão entendendo comigo? A arte abstrata já não é assim, não. A arte abstrata, ela não possui um correspondente na realidade. Não tem uma forma que você possa dizer o que é isso. Tá? Então é uma coisa um pouquinho mais diferente. E um dos artistas abstratos que nós temos é o quê? O Kandinsky. O Kandinsky, gente, ele é um artista muito bom, ou melhor, foi um artista muito bom, e ele trabalhava com duas coisas: cor e música. Isso mesmo, música. Mas, como assim? Porque ele queria tentar dar uma forma para a música. Mas não estou entendendo. Gente, eu consigo representar a música? Você pode dizer, Tio Close, eu consigo, é só escutar a letra e desenhar. Opa, aí você está desenhando o que a letra está pedindo. Mas eu quero que você desenhe a música. Então, por exemplo, ó, pam, paradam, pam, pam, pam. Como é que você desenha isso? Tararam, 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 tam, tararam, 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 tam, tararam, 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 tam, tararam, 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 tam, tararam, tam, 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 tararam, tam, 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 tarararam, tam, 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 tam. Como é que você representa isso? São formas abstratas que vêm na sua cabeça. Então, o que o Kandinsky fez? Ele tentou juntar, melhor, tentou não, ele conseguiu juntar elementos da música com elementos da arte abstrata. Então, ele pegava esses dois e tentava transmitir isso em forma de quê? De pintura. Então, para ter uma coisa mais dinâmica, ele utilizava o quê? As cores. Então, olha só, o que o texto está nos colocando? Usou as cores primárias, vermelho, amarelo e azul. Ó, puxa uma setinha aí. Puxa uma setinha do vermelho. Tá? Puxa uma setinha do vermelho. Tá? E coloca assim. Pode ser variações do vermelho também. Tá? No caso, o magenta. Por quê, professor? Por que eu disse para vocês? Meninos,
Cores primárias, o magenta é primário e o vermelho é secundário, tá? O vermelho é secundário, tá? Quem procurou aí, tá? Os artistas com liberdade de produzir uma sensação de movimento de composição abstrata. Risca a palavrinha abstrata, puxa uma setinha e escrevo. Forma de arte o qual não possui um correspondente real na realidade. Forma de arte o qual não possui um correspondente real, ou seja, na realidade. Tudo bem? Pollock. Pollock foi um artista americano, também muito famoso, tá? Ele também trabalhava com arte abstrata, só que ele era um pouquinho mais dinâmico. Ele tentava não controlar a arte. Resumindo, sabe como é que fazia o Pollock? Ele pegava uma tela gigantesca, essas telas dele não são pequenas, são grandes, bem grandes por sinal, tá? Aí, ó, 2 metros e pouco por 3 metros e pouco. Ele pegava o pincel, enchia de tinta, em vez de pintasse bonitinho, certinho, pintando assim, ó, ele deixava a tinta cair. Então ele pegava vários pincéis ao mesmo tempo, ó, e vai deixando a tinta cair. E onde cair, caiu. E ele vai puxando a tinta, ó, o pincel e a tinta vai caindo de forma o quê? Aleatória. Então o resultado dessa coisa magnífica que vocês estão vendo aí, uma combinação o quê? Instintiva de cores e forma, tá? Então, o que ele está colocando aqui, ó? Traz algo inusitado e surpreendente à construção. Ele produz pinturas derramando tinta em telas de madeira compensada, em outra superfície. Ou seja, esse tipo de pintura é conhecido como o quê? Tinta escorrida, tal painting. Tudo bem, então? Aqui nós temos um artista contemporâneo, tá? Muito interessante também. O que esse camarada faz? Ele coloca a tinta, vai colocando a tinta em cima de uma superfície e a tinta vai caindo, e meio que parecido com o Pollock, só que de uma forma um pouquinho mais controlada, né? Já que ele usa uma superfície em cima. Aí, vocês estão percebendo? Gente, estão vendo o quanto que os artistas eles estão procurando outras formas de trabalhar as cores? Ó, isso aqui eu achei belíssimo. Tá? Ela é em São Paulo. Estão vendo? Concreto armado. Tio Cláudio, o que é concreto armado? Gente, concreto armado, ele é uma forma de construção, uma técnica de construção muito famosa no modernismo, o qual o pessoal utilizava concreto, brita, aço, para tentar dar uma forma no concreto que não fosse aquela utilizada apenas nos tijolos. É muito comum no modernismo. Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, esses arquitetos do período modernista, eles valorizavam muito o concreto armado. É muito caro, óbvio, tá? E hoje em dia, acho que não é toda obra que utiliza esse tipo de técnica, mas em questão assim, de escultura, como no caso essa aí que vocês estão vendo, o pessoal utiliza muito. Tudo bem, então? Turminha feliz? Então, olha só, tá? Nós ficamos por aqui, tá? Daqui a pouco nós iremos voltar com a nossa aula de música. Tudo bem, então? Então, gurizada, foi um prazer. Vão lá, hora da pause, lanche, toma alguma coisa, dá aquela esticada, anote o que tem que anotar e volte para mim que nós iremos continuar com a nossa aulinha feliz de arte. No caso, música agora, tudo bem? Vai lá, gurizada!